Madragoas da Amália, com António Vieira. Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição das Madragoas da Amália, mais um livro sobre a mesa e desta feita vou estar à conversa com a Mariana Davilés. Ela é autora do livro Mãe de Sete, o livro que não tenho tempo de escrever. É mais ou menos isto que está na capa deste livro. Também algumas fotografias de família atenção, é um livro que contém truques para manter a sanidade mental e é uma edição da Livros Horizonte. Antes de falarmos um pouco mais sobre este livro, vou dar a oportunidade à Mariana cumprimentar todos aqueles que nos ouvem e também vou dar a oportunidade que te apresentes, Mariana. Eu costumo sempre propor aos convidados que façam uma sucinta apresentação e, portanto, Mariana, força. Olá, sou Mariana Davilés. Boa noite, caros ouvintes. Eu sou mãe de 7 filhos, sou casada há 15 anos. A nossa filha mais velha tem 14, a mais nova tem 1 ano. Para além disso, sou veterinária e trabalho mais ou menos num part-time para tentar conciliar vida familiar e vida de trabalho. Também faço voluntariado e participo numa associação sem fins lucrativos que é os United World Colleges Portugal. Mariana, há umas semanas tive aqui também, há menos de 2 semanas, não sei ao certo, mas tive aqui o teu irmão. Portanto, uma das coisas que eu já lhe disse, ele depois acabou por falar comigo e perguntou, também vais ter aí a minha irmã? E eu, calma Filipe, eu não estou a perseguir a tua família. Eu sei que vocês podem pensar que eu estou a perseguir a vossa família, mas não. Mas foi uma feliz coincidência. Este livro, um dos assuntos que nós falámos com o teu irmão, obrigatoriamente, foi a questão da fé e da fé cristã, neste caso. Este livro também é influenciado por isso, no teu caso? A ideia de ter uma família grande vem, se calhar, de certeza que tem as suas raízes na forma como eu fui criada, e criada na fé, e criada com abertura à vida. Sendo que sentimos que a melhor coisa que podíamos dar aos nossos filhos não era Playstations e imensas coisas, era irmãos. O Filipe, quem tu entrevistaste, é o meu irmão mais novo, tenho um irmão mais velho, somos só 3, e eu sempre tive pena de não sermos mais. Tive pena de não ter uma irmã, principalmente, e sempre achava que 4 seria um bom número, e é uma das coisas que já tenho comentado muitas vezes, porque os melhores jogos de cartas são jogados a 4, e portanto faltava-nos sempre alguém. Mas esse comentário está no livro. Está no livro, exatamente. Mas entretanto chegaram 7. Entretanto chegaram 7. Eu e o meu marido, felizmente, tivemos a grande graça de não termos problemas de fertilidade, de ser muito fácil engravidar, de eu ter gravidezes também muito fáceis e trabalhei sempre até ao fim. Cheguei a estar a caminho da maternidade, a alterar consultas porque não ia poder fazê-las nos dias seguintes, e mesmo quando a Terezinha nasceu, ela nasceu às 5 da tarde e nesse fim de dia recebi uma mensagem de uma cliente que teve que levar um gato que era cliente meu para outro veterinário porque eu não estava disponível, e eu escrevi-lhe o relatório quando estava no recobro do pós-parto. Portanto, eu recupero muito, muito bem, e isso influencia também a facilidade e a vontade de querer ter mais, e depois eles próprios também são saudáveis e são boa companhia. Portanto, tem sido muito positivo gerar esta malta toda e gerir esta malta toda. Vamos lá então apresentar os teus 7 filhos. Um deles está aqui connosco no momento em que estamos a gravar, está ali ao canto. Se ouvirem um barulho de fundo é porque o Francisco está ali a jogar um jogo. Olha, ele está a olhar neste momento, mas é curioso que o único momento em que ele olhou para nós, ele estava a jogar no tablet, foi quando tu começaste a falar. E eu pensei logo numa pergunta, se eles são sempre assim, se eles ouvem logo a mãe, ou se às vezes
vezes fingem que não estão a ouvir. E tendo em conta que são 7, esse desafio, que é um desafio de qualquer mãe, torna-se ainda maior no teu caso. Todos eles têm uma surdez seletiva, depende do que é que eu estou a chamá-los. Estou a chamá-los para virem comer gelado, todos ouvem, seja de onde estejam e o que estejam a fazer. Se estou a chamá-los para vir pôr a mesa, e então aí, às vezes, há uns que é preciso chamar muitas vezes. O Francisco tem... O Francisco tem 4 anos. Tem 4 anos e os outros, os irmãos do Francisco? A Leonor é a mais velha, tem 14. Depois é o Miguel, que tem 13. São os dois mais próximos em idade. Depois temos o Vasco, com 10. A Marta, com 7. O Pedro, com 6. O Francisco, com 4. E a Teresa, com 1. Aquela coisa que é quase um clichê de a mãe que tem muitos filhos e que se engana no nome dos filhos, acontece contigo? Acontece especialmente quando eu estou a tentar ralhar com eles. Aí nunca acerta a primeira e é péssimo porque perde imenso o impacto de um ralhete quando no fim tens que dizer como é que te chamas? e depois dar a sentença. Mas sim, acontece e às vezes vêm os nomes dos cães pelo meio, depende. Quanto mais a fúria, menos a hipótese de acertar no nome. Mas eles têm segundos nomes também? Têm quase todos segundos nomes, sim. Normalmente quando a mãe está zangada utiliza o segundo nome. O nome completo, sim, o nome completo e com mais a Maria. Mais confusão neste caso. Mais confusão nesse caso. Mas vai lá. E quando eles sabem que eu vou começar a ralhar e que estou a começar a correr os nomes todos, eles próprios muitas vezes voluntariam o seu próprio nome para despachar a coisa. Mas... Há pouco perguntava-te sobre essa questão da fé, porque uma das coisas sobre a qual eu falei com o teu irmão é que, de facto, é quase contra a cultura assumir que se tem uma crença religiosa e assumir que se é cristão. Mas também é contra a cultura ter 7 filhos. Aliás, uma das coisas que está aqui na badana deste livro é: Mariana, como é que conseguiu ter 7 filhos? Respondi simplesmente um de cada vez. Que é uma resposta de facto muito boa. Acho que é a melhor resposta possível. Mas esta pergunta também tem aqui um fundo de estranheza. As pessoas ficam... quase que a pergunta, em vez de ser Mariana, como é que conseguiu ter 7 filhos, é Mariana... 7 filhos, onde é que estava com a cabeça? Como é que isso é possível? Isso é possível sequer, ou seja, há ali um lado de estranheza e até mesmo de choque quando se sabe que uma pessoa tem 7 filhos. E é essa estranheza e já houve todo um leque de reações. Uma das coisas que o meu marido, Miguel, sempre se irrita são amigos ou conhecidos que não têm nenhum ou que têm só um e que nos dizem sempre, então, e o próximo? Para nós. E nós já temos 5 ou 6 ou então já os 7 e continuam a perguntar quando é que é o próximo e eles têm só um. Porque é que estão à espera que nós nos cheguemos à frente para ter mais? Eu acho que já fizemos a nossa parte pela a população portuguesa, mas sim, também às vezes há pessoas... Mais raro. Às vezes há pessoas que comentam com algum desdenho, acham que é um bocado inconsciência, falta de cuidado termos 7 filhos, acho, e não é de todo, são todos muito queridos, todos muito desejados e felizmente todos muito, muito amados também. E o Francisco está com bom ar, eu posso confirmar, ele está com bom ar. Está com bom ar, está com um corte de cabelo assim um bocadinho radical, mas foi a única solução depois de ele ter levado a tesoura à sua própria cabeça, portanto, Okay. Mas sim, estão bem alimentados e estão vestidos, portanto... Okay, essa coisa, aliás, hoje em dia os casais esperam pelo momento indicado para ter filhos. Vamos esperar pelo momento certo, o momento, até em termos financeiros, o momento em que, de facto, vamos poder ter filhos. Mas isso é um bocadinho uma ilusão. É completamente uma ilusão, porque eu acho que não há momento certo. Aquilo é uma mudança tão grande na vida e mexe com tanta coisa que não podíamos imaginar que fosse mexer, desde da estrutura e a estabilidade do casal,
E não tem que ser sempre do ponto de vista negativo, porque muitas vezes as pessoas acham que vai ser tudo mau em muitos aspectos depois de ter um filho. E não é, pode vir abanar o barco, mas isso pode fazer com que as pessoas percebam que é importante unir forças para estabilizar e levar o barco em frente e não saltar fora. Portanto, acho que ter um filho é, de facto, das melhores coisas que podemos fazer. E não há momento ideal, não há vamos poupar até termos X no banco para ter um filho. A coisa não funciona assim. Não conseguimos precaver todas as situações que poderão ser necessárias para poder ter um filho, e muitas vezes, e que tem acontecido com pessoas que conhecemos, esperam até ser o momento ideal, e depois, quando acham que estão no momento ideal, descobrem que não é tão fácil, e depois se calhar já estão um bocadinho mais velhos e, portanto, sentem que há obstáculos, dificuldades, a fertilidade está mais fraca, especialmente por causa da idade da mulher, e, portanto, tudo isto, o relógio biológico é uma realidade, especialmente no caso da mulher, e é uma pena quando alguém que teve tanto tempo a preparar uma situação, depois não consegue realizar esse sonho, porque perdeu muito tempo a preparar tudo. Mariana da Vilés, convidada esta noite das Madragoas, ela traz-nos o testemunho de ser mãe de 7, o livro que a Mariana não tem tempo de escrever, não tinha tempo de escrever, mas acabou por acontecer. Já vamos falar sobre isso também, como é que se arranja ainda tempo para escrever um livro e para fazer mais coisas, como é óbvio. Antes disso, Mariana, tu gostas de fado? Gosto. Sempre ouvi, lembro-me sempre de ouvir fado em casa e no carro, especialmente com o meu pai. E uma das coisas que tive a explicar, António, há bocado, foi eu vivi muitos anos fora quando era nova, e especialmente quando estive fora na universidade, ouvir fado era uma forma de me voltar a ligar e viver a saudade que tinha de Portugal. E nós também somos ouvidos através de Amália.fm, ou seja, muitas pessoas estão fora de Portugal a ouvir-nos e usam a Rádio Amália como meio de se ligarem a um país que deixaram, e isso deixa-nos obviamente entusiasmados. Vamos começar, se calhar, por uma das suas primeiras memórias fadistas, Amália Rodrigues. Depois de Amália Rodrigues, ficámos também com Carminho. Ouvimos o tema Saia Rodada, um dos temas do disco Canto. Faz 3 anos este disco da Carminho, e de facto o tempo passa num instante. Provavelmente também é uma frase que a Mariana, a minha convidada de hoje, pode dizer: o tempo passa num instante, tendo em conta que ela é mãe de 7. É o livro que nos acompanha ao longo desta noite nas Madragoas. Mariana, uma coisa tão simples, eu acho que não é simples para nenhum dos pais, mas é uma ordem simples, parece ser uma ordem simples, pelo menos, que é xixi-cama, pode se tornar num caos, ou não necessariamente na tua casa. Eles respeitam esta ordem? Como é que é esse momento do xixi-cama? O xixi-cama não pode ser, como eles ainda têm idades muito diferentes, não pode ser só xixi-cama e ficamos eu e o Miguel a arrumar a cozinha e isso a seguir ao jantar, e quando subimos já está tudo deitado. Eles deitam-se à mesma hora? Eles deitam, quando conseguimos jantar todos juntos, eles sobem todos à mesma hora, em que aí os mais velhos às vezes ainda ficam a arrumar as coisas para as mochilas do dia seguinte, e os mais novos temos que ser nós a enfiá-los na cama, o Francisco especialmente 2 ou 3 vezes, e rezar com eles e dar o beijinho de boa noite, e depois aí sim ficam. Mesmo assim, tendo em conta que são muitos, acho que a coisa no geral corre bem. Há muito, aliás, um dos capítulos do livro chama-se precisamente, além do xixi-cama, que está aqui, há também guerras entre irmãos. Há muitas guerras entre irmãos na vossa casa? Claro que há. Eles são 7 irmãos, mas são todos pessoas muito, muito diferentes, com personalidades muito diferentes, e com personalidades que provavelmente, se não fossem irmãos, não se dariam
assim, de uma forma mais próxima, fora da família. Portanto, há ali conflitos, há choques, há uns que querem mandar muito, há outros que não querem ser mandados, e uma das coisas que é engraçada é que há uma certa hierarquia por idades, que existe naturalmente, em que os mais novos percebem que os mais velhos, a seguir aos pais, têm uma certa autoridade e que podem mandar um bocadinho. Mas mesmo assim, não permitem que os seus direitos sejam atropelados. E desde muito pequenino, lembro, por exemplo, do Pedro, que tem agora 6 anos e que é uma paz de alma. Quando estamos todos a jantar e ele começava a contar qualquer coisa, e pelo que ele começava a contar, um dos mais velhos lembrava-se também de uma história e começava a falar, e ele dizer logo: não se interrompa as pessoas, com uma voz fininha de 3 anos, e tem toda a razão. E nós aí, sim, chamávamos atenção ao outro para esperar, e é sempre um que diz: se eu não contar agora, depois não me vou lembrar. E não interessa, então escreva. Desculpa dizer, ou então depois não querer contar. Sim. Isso é típico. Sim, também. Por amu. Mas, portanto, é isso. Há choques, é normal, e é uma grande lição de vida para depois, no futuro, saber resolver conflitos, saber ajudar os outros quando se vê um conflito a ser gerado entre dois, saber intermediar e tentar atingir algum consenso e alguma paz, e saber quando é que é necessário chamar uma autoridade superior para vir intervir. Portanto, tudo isso são lições que acontecem em casa e comentam muitas vezes comigo na escola e especialmente no jardim de infância, que os nossos filhos, quando chegam, e filhos de famílias grandes, quando chegam à escola, já vêm muito mais preparados para a confusão, para o barulho, para essas guerras e partilha, do que outras crianças que são de famílias mais pequenas ou com idades muito díspares entre irmãos, porque aí não houve esse conflito direto de quererem sempre as mesmas coisas ao mesmo tempo. Suponho que os seus filhos possam levar os amigos deles lá à casa, mas um de cada vez, não é? Eles podem, eu acho que nunca tivemos um momento em que cada um tivesse levado um amigo lá para casa, mas já nos aconteceu haver festas de uns ou de outros, ou então o que acontece também muito é termos muitos sobrinhos lá em casa. O meu irmão Filipe, com quem falaste, tem 5, a irmã do Miguel, logo a seguir a ele, também tem 5, e depois o meu irmão mais velho tem 1, o irmão mais novo do Miguel, por enquanto, também só tem 2. Portanto, há muitas vezes que há muita gente lá em casa que não são nossos filhos. Mas, e isto também é a vantagem de vivermos fora de Lisboa e termos espaço exterior, quando há outras crianças lá em casa, desaparece tudo para o jardim e muitas vezes não se dá conta deles, e é mais fácil com mais do que quando são só os nossos e não há nada para fazer. Aliás, eu acho que um dos momentos mais que fazem um pai ficar desconfiado, se calhar, são precisamente esses, os momentos em que eles não... Os momentos de silêncio. Os momentos de silêncio. Os terríveis momentos de silêncio, que uma pessoa suspira de alívio e de repente pensa, mas... Porque há os momentos de silêncio quando eles estão a fazer a cesta, uns estão a fazer a cesta, outros estão a fazer trabalhos de casa, ou a ver um bocadinho de televisão, e aí uma pessoa pode estar tranquila. Agora, sabendo que estão acordados, se há muito silêncio, é tentar identificar onde é que estão e se estão a fazer asneiras, e normalmente sim, está alguém a fazer asneiras. Mariana da Vilés, ela fala-nos sobre esta experiência de ser mãe de 7, é uma edição da Livros Horizonte, este livro que vá-se lá saber como a Mariana teve tempo de escrever. Já vamos falar sobre isso. Antes disso, vamos ouvir O Tempo Não Para, bem a propósito, a voz da Marisa, e depois também, bem a propósito deste assunto, dia de folga
Ana Moura, com certeza que a Mariana por vezes fica a desejar um dia de folga, tendo em conta que tem, ao todo são 9 lá em casa, por isso muita gente. De qualquer das formas, este livro apresenta-nos precisamente truques, é o que diz a capa pelo menos, truques para manter a sanidade mental. Podes partilhar alguns dos truques para servir de exemplo a quem também tem famílias numerosas e para incentivar as pessoas que muitas vezes ficam cheias de medo, não é? Por isso há de facto truques e há estratégias para fazer com que uma pessoa não enlouqueça. A minha palavra-chave é descomplicar. E eu acho que muitas vezes no nosso dia-a-dia sentimos tantas obrigações que acabamos por carregar um fardo tão pesado e é mesmo preciso descomplicar e ficar só com o essencial, o que é importante, o que é que precisa, as refeições são necessárias, então que se façam as refeições não precisam de ser Masterchef, basta serem nutritivas e boas e muitas vezes o que é melhor pode mesmo ser uma refeição caseira e uma refeição relativamente rápida de fazer. Outro elemento importante na minha organização dia-a-dia é sermos uma equipa, não somos só uma família, somos uma equipa. O Miguel e eu somos os treinadores dessa equipa e somos, se calhar, a célula principal dessa equipa, mas pomos todos a ajudar e desde cedo que todos conseguem ajudar. O Francisco, que tem 4 anos, já consegue ajudar a esvaziar uma máquina de louça, fica mais pelos talheres, que se não houver facas afiadas, e os pratos e copos de plástico, que ainda temos muitos que entram e saem da máquina, e os mais velhos tratam das facas e das louças e dos copos de vidro. Já conseguem pôr a mesa, já conseguem fazer as camas, já conseguem vestir o pijama sozinho, portanto não tem que ser eu a fazer todas essas coisas. E quando há, por exemplo, com a Terezinha que tem 1 ano, quando estamos num dia mais apertado, porque eu tive trabalho até mais tarde, porque não consegui preparar a refeição com antecedência e é dia de escola ou assim, os mais velhos estão perfeitamente capazes de ou ajudar a Terezinha a tomar banho e a vesti-la e pôr-lhe a fralda e isso a seguir, desde que não haja cocó, porque eles quando há cocó aí chamam-me. Ou então, se há cocó na fralda e eu tenho que ir lá acima tratar dessa parte, eles conseguem vir cá abaixo e continuar uma refeição. Eles desde cedo que têm interesse na cozinha e que ajudam a cozinhar e conseguem bater uma sopa ou preparar um molho para uma massa e fazer uma massa, e já houve alturas em que com uma urgência de veterinária qualquer que tive que sair a uma hora na hora do caos, que é a hora dos banhos e preparar jantar e pôr a mesa e isso tudo, eu ter que sair porque tenho trabalho e eles percebem que isso é importante e quando volto já eles fizeram o jantar. E é algo que vai ficar com eles para o resto da vida? Sim, eu quando fui estudar para fora achava que sabia cozinhar, mas não sabia. O que eu sabia era acabar alguns pratos que a minha mãe fazia e sabia comer e gostava de comer. E gostava de comer comida boa e depois às tantas percebi que eu não sabia cozinhar comida boa e não estava a gostar daquilo que estava a cozinhar e então tive que aprender, tive que comprar uns livros de cozinha e começar a experimentar e aí é que veio também se calhar um bocado deste conhecimento de como preparar refeições rápidas e saborosas e que hoje em dia é só aumentar a quantidade. A Mariana já acabou de provar que é possível, de facto, distribuir tarefas, é possível organizar as coisas para ser convenientemente mãe de 7 e ainda é possível escrever um livro. Ainda conseguiste tempo para escrever este livro? Esse tempo foi quase sempre umas horinhas roubadas à noite, depois já estar tudo deitado e muitas vezes também o meu marido Miguel deitado. Ainda tinhas energia?
ainda é o assentar do dia, é a altura em que eu consigo respirar fundo, ficar a dobrar meias, ver um bocadinho de televisão às vezes, e eu achei que ia conseguir martelar este livro e que me ia sair num par de meses. E afinal foi muito mais trabalhoso, porque percebi que às tantas não só tinha que ter cuidado com o que dizia, porque acabo por expor muito a minha família. E uma coisa é expor-me a mim e outra coisa é expor a minha família. Mas não só estava a expor a eles, como percebi que tinha um bocado responsabilidade de mostrar a realidade de ter uma família numerosa, mas a realidade pela positiva também. E eu sou uma pessoa bastante positiva, senão de certeza que também não tinha os 7. Acho que a vida é para ser vivida com otimismo e acreditar num futuro melhor. E aí também, e isso acho que também está mencionado no livro, ter muitos filhos é um sinal exterior de otimismo. Porque mostra que acreditamos num mundo melhor e acreditamos que o mundo pode ser melhor, e dá-me a responsabilidade de ter a certeza que crio cidadãos bons e envolvidos, e isso tenho sentido que tem acontecido. Eles estão atentos às notícias e indignam-se com situações que merecem indignação, às vezes com muita veemência, mas isso também é próprio da idade, e sabem debater e perguntar sobre temas para tentarem perceber o que é que se passa, não só no mundo deles, direto, mas no mundo exterior, no Portugal todo, Europa e no mundo mesmo. E interessam-se e preocupam-se e emocionam-se com as notícias que ouvimos, e infelizmente hoje em dia há muitas notícias que têm essa carga negativa. E, portanto, voltando também um bocadinho ao princípio da entrevista, quando rezamos de manhã, muitas das intenções deles são por situações no mundo. E há 3 anos que a Marta, todas as manhãs, pede pelos refugiados e pelas pessoas que ajudam os refugiados. A consciência que a Mariana tenta passar aos filhos, que são 7. Aliás, eu acho muita graça que na tua descrição aqui no livro diz que tu e o teu marido casaram em 2002 e tiveram filhos regularmente desde então. Eu achei graça a isto. Mãe de 7 foi o livro que nos acompanhou ao longo desta noite nas Madragoas. A Mariana da Vilês foi a minha convidada. Mariana, gostei muito, muito obrigado. Queres acrescentar mais alguma coisa no final? António, já que entrevistaste o meu irmão, por causa do livro dele, entrevistaste-me a mim, sim, também podes entrevistar o nosso pai, que também já escreveu um livro. Por que não? Chama-se Celebrar, e são histórias à volta de vinho e da família. Olha, boa sugestão. Vai ser assim a partir de agora. E vocês são muitos, vai dar para ter um Avilés por semana. Praticamente. Por que não? Por que não? Eu aceito a sugestão, Mariana. Todos bons contadores de histórias. Nem mais. Livros Horizonte é a editora deste Mãe de 7. A Mariana da Vilês foi a minha convidada de hoje. E fica aí o livro, que tem truques para manter a sanidade mental. E eu posso confirmar que a Mariana... está com bom ar, o filho também, estão de boa saúde, é possível ser mãe de 7. E despedimos-nos com... Tens alguma sugestão para o final? Alguma coisa que queiras ouvir? Agora apanhaste-me de claro, certeza. Mas... já ouvimos a Ana Moura. Pode ser a Raquel Tavares. Boa, Raquel Tavares, Meu Amor de Longe. Exatamente. Para o final destas Madragoas. Até amanhã, forte abraço.